Olá, gente, tudo bem? Sou Alexandre, sou professor de Sociologia e a gente vai tratar agora no PET 5 sobre diversidade e identidade. O PET traz, né, essas noções aí, então vamos falar um pouquinho sobre elas. A ideia dessa aula, inclusive, não é nem explicar tantas coisas assim, mas é mais trazer alguns dados e algumas considerações para fazer vocês pensarem, ok? Então vamos dar uma olhada aqui, olha só. Algumas perguntas aqui nessa tela, que são para vocês, ok? Você já sentiu revolta por ser xingado por sua orientação sexual? Você já se sentiu desrespeitado em seus direitos de jovem com deficiência, pois não teve acesso aos materiais adaptados aos quais tinha direito em uma aplicação de prova de concurso público? Você já foi exigido quanto ao futuro por pessoas que não souberam o que fazer no passado? Não ter seus argumentos considerados por ser taxado de muito jovem ainda para ter opinião? Você já sentiu indignação por ser alvo de violência policial, por ser jovem, negro e morar na favela? O que essas perguntas trazem? Trazem que os contextos sobre que os jovens vivem são extremamente diversos. A gente podia trazer inúmeras outras perguntas. Essas perguntas fazem parte na verdade, essas perguntas são respostas de um estudo feito pelo IPEA, que se debruçou justamente sobre a questão da diversidade e da identidade dos jovens. E é sobre esse contexto absolutamente diverso que os jovens constroem a sua identidade. Bom, foi feita uma pergunta também. Você teve apelido na infância? E aí surgiu aí, ó, essa nuvem de palavras. O que a gente vai perceber? É que a depreciação do outro é uma coisa extremamente comum entre nós. Nós parece que não lidamos muito bem com o diverso. Aquilo que foge de determinada norma, nós depreciamos, rimos, falamos mal. Mas como assim normas? É que a sociedade, de uma maneira geral, ela se estabelece sobre determinadas normas, sobre padrões normativos. Não é uma lei, ela se dá através das nossas relações. Não é uma lista da ABNT de padrões normativos. É como nós nos instituímos e como nós lidamos com os nossos preconceitos frente ao diverso. Então, aqui, por exemplo, hoje no Brasil, padrão normativo a gente pode colocar como homem, branco, heterossexual, pertencente às classes mais altas, classes A e B, que mora no Sudeste, no Sul, magro, residente nos centros urbanos, cristão. Esse é, de forma geral, o padrão normativo. Tudo que foge desse padrão acaba sendo, muitas vezes, depreciado ou vítima de preconceito. Só que o que foge desse padrão também nos constitui como pessoa. E é sobre essa depreciação, sobre esse preconceito, que nós também nos construímos como pessoa. Nós sentimos essa diferença desde muito pequeno. E ela vai nos constituir enquanto identidade. O mundo é diverso, os contextos são diversos e as nossas qualidades e características também são diversos. Mas parece que a gente não lida muito bem com isso. Vamos dar uma olhada aqui nesses dados aqui. Olha, 83% dos brasileiros declaram não serem preconceituosos. Olha, a grande maioria do brasileiro fala assim, eu não sou preconceituoso. Mas quando a gente pergunta mais alguma coisa, eles acabam entregando. Olha lá, 72% assumem que já terem feito comentários ofensivos e preconceituosos. Mas espera aí, se você faz comentário ofensivo e preconceituoso e ao mesmo tempo você não se declara preconceituoso, o que a gente percebe no Brasil é que a depreciação de determinadas características é visto como normal. A gente não se considera preconceituoso, mesmo sendo preconceituoso, principalmente com aquilo que foge das normas padrões aí, ok? Olha só, ainda responderam o seguinte, 82% das pessoas acham que no Brasil a maioria age
segundo se é possível tirar vantagem, querendo tirar vantagem. Ou seja, eu não me importo muito aí com a diversidade de vocês, desde que eu possa, né, retirar vantagem disso daí. Bom, vamos lá. Com relação à diversidade racial aqui no Brasil, olha só, a qualidade de vida da população negra está uma década atrasada em relação dos brancos, ok? O que é qualidade de vida? O professor de geografia, ele fala muito sobre IDH. O que mede o IDH? O IDH mede igualdade de vida. A partir do quê? Renda, acesso à saúde e acesso à educação. Pois bem, uma década atrasada. Trabalhadores pretos e pardos recebem 55% do rendimento médio dos trabalhadores brancos, metade do salário. Outro tipo de diversidade, 1% das pessoas com deficiência está no mercado do trabalho, ou se você quiser, a gente pode falar de outro jeito, 99% das pessoas com deficiência não estão no mercado de trabalho. 61% das pessoas com deficiências, com 15 anos ou mais, não têm instrução ou apenas têm o fundamental. Qual que é a sua relação na escola com as pessoas de deficiência? Por que eles não terminam o ensino fundamental, o ensino básico? Qual é o tipo de intolerância a que eles são expostos? Outra diversidade religiosa. O Brasil tem uma denúncia de preconceito religioso a cada 15 horas e cerca de 40% delas tem a ver com intolerância com relação a pessoas que seguem religiões afro-brasileiras. Uma outra diversidade, a diversidade de moradia. 84% dos moradores de favela acham que sofrem preconceito. A gente tem inúmeros relatos aí de pessoas que tiveram até o processo seletivo, por exemplo, de um trabalho, interrompido a partir do momento que os possíveis empregadores, quem faz a seleção, passam a descobrir que moram naquele determinado local. Okay? 69% dos entrevistados que moram nas cidades, que chamam aqui de asfalto, né, tem medo quando passam em frente à favela. Novamente a noção do preconceito. A ideia de que todos são um só. A cada 19 horas, uma pessoa LGBT é assassinada. Esses são alguns dados que eu estou trazendo aqui sobre a diversidade de gênero. Veja só, a cada 19 horas, uma pessoa LGBT é assassinada ou se suicida. A expectativa de vida da pessoa trans no Brasil é de 35 anos. A expectativa de vida de média do brasileiro é de 72 anos. 73% dos alunos e adolescentes LGBT já foram agredidos verbalmente, inclusive dentro das escolas. Ainda sobre a questão de gênero, somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. 40% das brasileiras acima de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio. 81% das mulheres já deixaram de sair de casa por medo de assédio, abuso ou violência sexual. E o primeiro assédio sobre as mulheres se dá com menos de 10 anos de idade. Então, o que é ser jovem? Ser jovem é justamente crescer e ter a sua identidade formada a partir de um mundo que ele é diverso, que tem contextos diversos e ao mesmo tempo preconceituoso e intolerante. Então a gente não pode dizer que existe apenas um jovem. Por mais que por muito tempo a gente tentou imaginar que fosse assim. É muito forte a ideia de tabula rasa. Ainda até hoje, apesar de ser uma ideia antiga, ainda muitas pessoas pensam assim. O jovem, a criança, é um papel em branco. Basta eu escrever e desenhar o que eu quero. Basta passar para eles o conhecimento acumulado, as ideias, a forma de ver o mundo, a moral, a ética, a disciplina, a hierarquia, que eles vão estar certinhos daquilo ali. E se eles não estão certinhos é porque nós não fizemos esse desenho, esse projeto direito. E aí a gente vai perceber que, na verdade, não é bem assim que as coisas acontecem. A gente sabe que o comportamento humano, ele é regrado muito pela biologia. A biologia ela vai dar, né, determinadas condições mais ou menos favoráveis a determinados comportamentos, a maneira com que nós lidamos com as outras pessoas, com as situações e com o mundo. Ok? Mas também existe um
papel muito importante das relações e dos contextos sociais. Basta você imaginar o seguinte, imagina só uma família, pai, mãe e 3 filhos homens. A gente está falando, então, de 3 filhos homens que muitas vezes são muito diferentes entre si, mas que têm praticamente a mesma biologia, fazem parte, moram no mesmo lugar, da mesma classe, da mesma cor, mas são muito diferentes. Por que que eles são muito diferentes? Porque os contextos de vida cotidianos de cada um são muito diferentes. A relação que ele tem com os amigos, a relação que tem com o esporte, a relação que tem com a escola, a relação que tem com a tecnologia, os sucessos, os fracassos, os namoros, são diferentes entre eles 3. Então, se os contextos entre eles são diferentes, nós temos também identidades sendo construídas diferentes, independentemente da biologia, independentemente se eles estão sobre mais ou menos o mesmo teto, as mesmas condições. Ok? Então, o cotidiano faz muita importância nas relações que nós temos e nos constituem como pessoas, constroem a nossa identidade. Vamos dar uma olhadinha nessa carta? Querida senhorita Lonely Hearts, tenho 16 anos e não sei como agir. Gostaria muito que a senhora me aconselhasse. Quando eu era criança, não era muito ruim porque me acostumei com os meninos do quarteirão que caçoavam de mim. Mas agora gostaria de ter namorados como as outras meninas e sair nas noites de sábado. Mas nenhum rapaz sairá comigo porque nasci sem nariz. Embora eu dance bem, tenha um tipo bonito e meu pai me compre lindas roupas. Passo o dia inteiro sentada, me olhando e chorando, tenho um grande buraco no meio do meu rosto, que amedronta as pessoas e a mim mesma. E não posso, portanto, culpar os rapazes por não quererem sair comigo. Minha mãe me ama muito, mas chora muito quando olha para mim. Esse é um trecho de uma carta que foi tirada de um livro de um sociólogo chamado Ivan Goffman. E ele vai falar justamente como que essa nossa construção da nossa identidade, ela está sobre determinados contextos sociais que nós participamos ou não no nosso cotidiano. No caso desse exemplo aqui, obviamente que essa menina ela teve contextos muito diferentes por causa da situação diversa dela que não é aceita socialmente. Se fosse aceito socialmente, provavelmente a construção identitária dela seria muito diferente pelos contextos e cotidianos que ela teria nas suas relações aí diárias, ok? Que ela não tem. Então, olha só, o que o Goffman vai dizer para a gente é que a construção da nossa identidade tem muito a ver com uma espécie de linha. Conforme a gente vai andando, essa linha também vai surgindo. Essa linha é a nossa história. A gente olha para ela e percebe, eu sou assim, essa é a minha identidade. Só que a gente não nota que cada um tem uma linha diferente. E essa linha diferente, ela vai sendo criada não porque a partir de um projeto, mas é a partir dos encontros diversos e contextos diversos que nós temos com as pessoas, com a vida, com o mundo. Cada vez que eu encontro com uma pessoa em uma determinada situação, a partir daquele evento é que essa linha também vai se modificando. Então você percebe que nós não temos total gerência sobre a nossa construção da identidade e que isso reflete muito a relação que a sociedade tem como diverso, porque dependendo da relação que a sociedade como diverso, isso vai me afetar de maneira diferente nos meus contextos de vida. E aí o Goffman vai falar, inclusive, que a gente tenta controlar um pouquinho isso. E aí ele vai falar da máscara, que nós utilizamos, muitas vezes, nós tentamos utilizar determinadas máscaras para atuar mais ou menos como se fosse um teatro onde houvesse uma plateia. Perceba só. É a partir daqui, então, que o Goffman vai dizer para a gente que a gente tenta controlar aquilo que muitas vezes é incontrolável, a relação que nós temos com os outros.
Imagina o seguinte, um exemplo bobo. Um menino, ele tenta se demonstrar para os colegas dele como se fosse um roqueiro. Ele só gosta de rock, só ouve rock. Ele tenta demonstrar, inclusive, que ele não gosta muito daquelas coisas muito melosas, ele não é muito sentimental. Essa é a máscara que ele vestiu. E ele fica preso a essa máscara. Ele tenta construir a sua identidade a partir dessa máscara. Só que no íntimo, muitas vezes, toca aquele sertanejo ali, todo meloso, e ele gosta. Mas ele está tão preso à máscara que ele não quer mudar essa identidade. Nós tentamos controlar a nossa identidade, só que na verdade, muitas vezes está dentro dessa máscara. É difícil modificá-la. E por que é difícil modificá-la? Porque aquelas pessoas que estão à nossa volta não sabem lidar muito bem com o diverso. Já escutou falar da expressão sair do armário? Tem muito a ver com essa questão do uso da máscara. Por que é difícil tirar determinadas máscaras? Porque lidar com o diverso é extremamente complexo. As consequências é extremamente complexo. Então, a criação da nossa identidade também é extremamente complexa e a gente não tem tanta gerência assim. Então, para tentar aí terminar, contextualizar essa explicação, vale a gente lembrar de que nós somos, já foi definido isso muito antigamente, nós somos animais sociais. A nossa identidade ela se dá a partir da socialização. Dependendo dos espaços que a gente circula, da maneira que a gente circula, o acesso à cultura, quais são as culturas que nós temos acesso, dependendo da organização social, a organização política, a organização econômica, tudo isso afeta a gente de maneira distinta. E isso também vai influenciar na construção da nossa identidade. Aqui, então, a partir do momento que nós nos socializamos, é que nós construímos quem nós somos. E perceba que essa construção ela se dá sobre uma série de contextos que nós não podemos controlar. Olha só, nós somos seres sociais e políticos. Somos construídos pelas relações que temos com as pessoas e com o mundo. E aí então vem a noção de orientação. É a partir de caminhos e contextos diferentes, vivenciados de maneira mais social ou particular, a maneira com que a gente lida com isso influencia e orienta a nossa visão de mundo e as nossas ações. Vocês já devem ter ouvido falar, quando se fala, por exemplo, em LGBT, se fala de orientação sexual e não de opção. Porque a nossa identidade, ela é construída a partir das nossas socializações. E essas relações que nós temos com o mundo, com as pessoas, é que nos orientam para determinados caminhos ou não. Não é uma questão de opção, de eu olhar isso, aquilo, eu quero isso para mim e pronto. É a vida que de uma forma ou de outra, até meio que louca mesmo, que nos orienta, que nos direciona. É através desses contatos, dessas relações, dessa socialização que nós nos construímos. E nós nos construímos de que jeito? De maneira extremamente diversa, que infelizmente muitas dessas maneiras não são respeitadas, sequer toleradas. Ok? Gente, é isso aí. Valeu, obrigado. Até a próxima.